Amém, irmãos? Vamos começar? Vamos colocar de pé para a gente fazer uma oração? E a gente já dá início. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, no nome de Jesus, graças damos ao Senhor por esta rica oportunidade que o Senhor nos concede de estar aqui, Senhor, para aprender a Tua palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo, que é aquele que nos ensina, nos capacita, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, que venha nos instruir, meu Pai, neste momento de meditação da Tua palavra. Ensina-nos, nos capacita, faz de nós sábios ganhadores de alma para o Teu reino. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Então hoje nós vamos dar início ao segundo livro do Pentateuco, o livro do Êxodo. Os irmãos lembram na aula anterior, nós tínhamos colocado a relação dos 5 livros, os nomes que foi dado para ele através da língua grega e os nomes que originalmente é o nome em hebraico, Na língua grega, Gênesis, Êxodo, Levítico, que é o que nós conhecemos. No hebraico, Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar e por aí diante. Então, quando a gente vê os nomes que foram dados para os livros, que faz parte do Pentateuco, então nós temos o livro do Êxodo, e o livro do Êxodo, eles colocaram o Êxodo como nome, por quê? Por causa que eles fizeram uma análise do livro e viram que o livro do Êxodo falava da saída do povo do Egito. Então eles colocaram o nome de Êxodo porque é saída. Mas o livro chama-se em hebraico Shemot, porque Shemot é os nomes. Cada nome do livro é referente ao primeiro versículo de cada livro. Então Bereshit, que é o livro do Gênesis, lá começa assim, Bereshit, que é princípio. Então, quando a gente lê Gênesis fala de origem ou de genealogia das nações. Bereshit fala de princípio, que é o nome do livro. Shemot é os nomes, em grego, saída, êxodo. Então, nós falamos sobre o livro do Gênesis na aula anterior. Demos uma pincelada no que se tratava sobre o livro do Gênesis. Só para a gente recapitular, o livro do Gênesis ele começa com vida no jardim Noé e ele termina com morte, a morte de José lá no Egito. Então a gente vê o livro começando com vida e terminando com morte. O livro do Gênesis, basicamente ele conta a história dos patriarcas. Ele vai falar de Adão, ele vai falar de Noé, vai falar de Abraão, Isaac e Jacó. E todo o restante do livro vai estar falando sobre os descendentes de Jacó, que aí fala das tribos e por aí vai. Só que tem uma coisa interessante para a gente fechar e concluir acerca da aula anterior. Quando a gente pega o exemplo dos patriarcas, a gente tem ali algumas lições que a gente precisa trazer para os nossos dias, aprender com eles. Por exemplo, a gente pega a história de Adão. Adão estava dentro do paraíso e mesmo no paraíso ele pecou. Então a gente vê a necessidade de a gente estar atento à voz de Deus e ser obediente, porque não importa o lugar que você estiver, se você não for obediente, você pode estar no melhor lugar, cercado pelas melhores informações, tendo a presença de Deus, mas se você não for obediente, você acaba saindo do propósito. Adão, ele peca no jardim. Nós vemos Noé. Noé ele já mostra o oposto de Adão. Quando a gente vê Adão, aí a gente vê o princípio, o primeiro homem que Deus criou. Quando a gente olha para Noé, Noé é uma tipologia de Adão. É como se ele fosse o segundo Adão. Ele está mostrando para nós, Adão estava no paraíso e no paraíso ele pecou. Noé estava no meio de uma geração corrupta, pecaminosa, e ele se manteve fiel a Deus. Então você percebe que não é o ambiente que conta, é o caráter da pessoa e a obediência a Deus. Então Noé é um tipo de segundo Adão. Por isso que nós vamos ver as promessas que Deus fez para Noé, para Adão, Deus reforça em Noé. E depois Deus vai fazendo essas mesmas alianças com Abraão e por aí vai. Quando a gente chega em Jesus ele é o último Adão, não vai vir nenhum outro. Então nós vemos Jesus como o propósito original que Deus queria que Adão fizesse, Jesus ele cumpre. Você vê que Adão ele peca e ele fala assim, é a mulher que tu me deste. Jesus não, quem peca é a mulher, é a noiva, e ele não, ele morre no lugar da noiva. O que Adão tinha que ter feito no jardim era isso. Quando Deus chamou ele para o tete a tete, ele tinha que falar assim, Senhor, a mulher pecou, mas eu estou aqui disposto a morrer por ela.
pode me matar, mas poupe a vida dela. Era isso que Deus esperava de Adão. Se Adão fizesse isso, irmãos, não teria toda essa parte de tribulação que nós vemos aí. Dali mesmo ia dar continuidade para o capítulo 19 de Apocalipse e ia passar para o estado eterno. Então Adão tinha que tomar essa atitude. Por isso que lá no Novo Testamento a gente vê Paulo ele trazendo essa de forma explícita, né, que o marido deve morrer pela sua esposa, porque ele está trazendo essa comparação, porque Adão ele teria que ter dado a vida dele. Se ele tivesse falado assim, Senhor, pode me matar, mas poupa minha esposa, Deus iria matar ele, porque o salário do pecado é a morte, né? Ele já tinha pecado ali, então a morte entrou e teve legalidade, mas Deus iria ressuscitar ele, igual que Deus fez com Jesus. Jesus entregou a vida e ressuscitou, né? Então assim, era isso que Deus esperava, Adão não fez. Então nós temos Adão no começo, nós temos Noé que é o segundo Adão, e nós temos Jesus que é o último. Então é errado você falar assim, Jesus é o segundo Adão, é errado, tá? Você tem que falar a forma certa de se expressar, ele é o último Adão, porque depois dele não vai ter outro. Então nós olhamos para essas pessoas que são figuras firmes na Bíblia, na primeira aliança, e nós pegamos o ensinamento. Aí nós olhamos para Abraão. Abraão ele é o pai da fé. E por que Abraão é o pai da fé? É simples, porque quando nós vemos Deus pedindo Isaac para Abraão, Abraão não pensa duas vezes. Só que tem um ensinamento que nós precisamos encerrar hoje para a gente dar início nisso daqui, e eu vou só pincelar sobre a vida de Abraão, Isaac e Jacó, e aí nós já iniciamos no livro do Êxodo. Por quê? Porque depois, quando a gente estiver falando sobre outras disciplinas, a gente vai voltar, né? O assunto não vai cessar aqui. Por exemplo, nós vamos falar sobre a Páscoa. A Páscoa tem 3 referências: carne assada, pão sem fermento e ervas amargas. Nós não vamos entrar nisso hoje, só vamos pincelar para a gente entender o que era composto a Páscoa. Mas quando nós chegarmos mais para frente, nós vamos saber o significado de cada uma dessas coisas. E aí vocês vão ver, o assunto não se esgota aqui. Nós vamos falar algo aqui hoje, depois nós vamos dar continuidade. Então, quando nós olhamos para Abraão ele é o pai da fé, né? Abraão creu sem ver. Abraão foi criado no meio de um berço idólatra, mas mesmo assim, quando ele ouve a voz de Deus, ele não pensa duas vezes, né, antes de obedecer a voz de Deus. Só que Abraão, ele mostra para nós o poder da intercessão, porque quando Deus vai destruir Sodoma, ele intercede por Sodoma. E por que Abraão intercede por Sodoma? Porque ele sabia que o seu sobrinho Ló estava lá. Aí quando você olha na intercessão de Abraão, ele está lá: Senhor, se houver 50, o Senhor vai poupar Sodoma? Deus fala: se tiver 50 justo, pouco. Aí ele já fala: e se tiver 45? E se tiver 40? Se tiver 30, 20, 10? Você vai perceber que quando ele chega no 10, ele para de interceder. Porque qual é o pensamento de Abraão? Ló andou comigo e aprendeu comigo como que se deve servir a Deus. Então, pelo menos, Ló vai fazer igual fez Noé. Ainda que ninguém crê na sua pregação, mas para sua casa ele vai salvar. Porque o maior pregador não é aquele que ganha alma lá fora. O maior pregador é aquele que consegue ganhar a sua família. Noé, da primeira aliança, Noé é o maior pregador que tem, irmão. O maior, porque ele conseguiu ganhar a família. Quantos pregadores hoje estão em evidência, mas não conseguem ganhar nem a própria casa, né? Porque a primeira aprovação que nós precisamos ter é de dentro da nossa casa. Se os que estão dentro da nossa casa veem nós, que nós somos verdadeiros homens de Deus, que o nosso testemunho é irrepreensível, irmão, você pode ter certeza, Deus ele vai te justificar lá fora. Pode se levantar quem for, Deus ele vai te justificar, ele vai te honrar. Só que se os de casa não acreditam em você, é porque você está em falha. Quando Abraão para na intercessão dos 10, ele percebe: poxa, nem Ló e a sua família vai se salvar. Porque 10 era a quantia da família de Ló. Então Abraão falou: poxa, pela vida de Ló e a sua família, Deus vai poupar Sodoma. Você vê o peso que está sobre nós? Porque pela nossa vida Deus poupa o bairro, a cidade, o estado, a nação. Por isso que nós precisamos ser pessoas que tenham uma vida de obediência, uma vida separada para Deus, porque nós estamos sendo um modelo, uma vara de medir no meio da nação, né? Porque Jesus está intercedendo por nós diante do Pai. Só que aí, se Jesus está intercedendo, é porque tem alguém que está acusando, e quem está acusando a gente sabe que é o nosso inimigo.
Ele é o nosso acusador. Então há uma lei que nos condena, mas há um advogado que vai nos absorver dessa condenação. Mas e se a gente não estiver no centro da vontade de Deus? E se a gente não estiver obedecendo? Aí é complicado. Então Abraão, ele para com a intercessão dos 10, ele percebe. Depois a gente vai ver o texto e a gente vê a mulher de Ló não era convertida, porque o sinal de você olhar para trás mostra que a sua fé ela está oscilando. As filhas de Ló não eram convertidas, porque as atitudes que elas vão ter de ter relação com o próprio pai, isso daí já era abominável naquele tempo. Então você percebe que dessa família, Ló é a única pessoa que consegue ainda manifestar um pouco daquilo que Deus esperava, mas não é o suficiente para poder poupar aquela nação. Então nós temos Abraão. Só que Abraão, além de ser pai na fé, ele nos mostra uma falha, porque Deus faz a promessa para ele que dele ia fazer bendito todas as nações da terra, e ele não espera a promessa de Deus se cumprir. Ele quer apressar a promessa de Deus se envolvendo com Agar. E aí quando a gente pega Abraão, Isaac e Jacó, a gente vai ver que Isaac é a tipologia mais fiel a Cristo. Porque Isaac, ele só teve uma esposa. E a esposa dele era estéril, não gerava, irmãos. Mas a Bíblia diz que ele ficou 20 anos orando por ela. Orava incessantemente até que ela veio gerar. Ele não teve outras mulheres. Então você vê ali a tipologia de Cristo. Cristo não tem várias esposas, Cristo só tem uma esposa. Então isso aqui é importante a gente ter, para a gente fechar o livro do Gênesis. Então nós temos Abraão, Isaac e Jacó. Abraão a gente vê, mesmo ele sendo pai na fé, mas a gente vê algumas atitudes negativas e algumas atitudes positivas, porque ele é uma tipologia de Deus Pai, quando ele vai sacrificar o próprio filho. Isaac é uma tipologia de Cristo, porque ele foi obediente até a morte. Flávio José vai dizer no livro História dos Hebreus, que Isaac tinha de 25 a 40 anos. Aí você entende, se Isaac não quisesse ser oferecido como sacrifício, não teria quem fizesse ele ser sacrificado ali, porque ele já tinha força para poder resistir e poupar a sua própria vida. E a gente vê a tipologia de Cristo ali, porque Flávio José ele vai dizer que Abraão falou para Isaac o que iria acontecer. Isso não está na Bíblia, irmãos. Isso daí é um historiador, mas vale a pena ler os comentários dele. Ele fala que Abraão possivelmente teve uma conversa com Isaac e Isaac aceitou essa proposta. E você vê essas características de Cristo nele, porque Cristo também aceitou morrer por nós. Então Abraão conversou com Isaac e falou: Deus fez uma promessa, de você vai vir os descendentes e vai ser bendito todas as nações da terra. Então, por mais que você morra, Deus ele é poderoso para te ressuscitar. E a gente sabe disso, porque em Romanos fala e em Hebreus também fala. Hebreus vai falar que Abraão creu que Deus era poderoso para ressuscitar Isaac dos mortos. Mas lá no texto de Gênesis você já vê isso. Abraão falando para os moços: fica aqui, eu subirei com o moço, iremos adorar e voltaremos. Então ele tinha convicção. Irmão, você crê que Deus pode ressuscitar um morto? Todo mundo crê. Mas nem por causa disso você vai aí nos velórios aí ficar orando para Deus ressuscitar. Porque uma coisa é Deus ter poder para ressuscitar, outra coisa é se Deus vai querer ressuscitar, Então a gente precisa dessa maturidade. Abraão, irmãos, ele creu que Deus tinha poder e ele tinha certeza que Deus iria ressuscitar se caso morresse, porque Deus tinha feito a promessa. Deus não falou que a promessa seria por Ismael, falou que seria por Isaac. Então Abraão sabia, não sei como vai acontecer. Se Deus está pedindo, eu vou entregar. Mas sabe por que Deus pede para Abraão entregar Isaac? Quando você lê no texto, você vai ver que antes de Isaac, Abraão levantava altares para Deus. Mas quando nasce Isaac, Abraão para com essa prática. Ele faz uma festa, mas ele não levanta altar. Naquele momento, Deus percebe que está perdendo Abraão por causa da bênção que Abraão recebeu. Só um ponto aqui para a gente poder entender algo na igreja, que é tão desprezado, a questão das ofertas e dízimo. Sabe por que todos os cultos têm o momento da oferta e do dízimo? Porque Deus quer ver onde está o seu coração. E sabe o que a Bíblia ensina? Aonde está o tesouro do homem, aí está o seu coração. Deus sabe
que as pessoas têm uma facilidade de se prostrar para o dinheiro. Então, por isso que Deus trata todos os cultos, a gente tem que aparecer. Há uma lei em Israel, uma ordenança dizendo assim: ninguém apareça diante de mim com as mãos vazias, porque Deus sabe aonde está a riqueza da pessoa, está o coração. Então Deus vai falar assim: opa, Abraão parou de fazer altar, o coração dele está na bênção, então eu vou pedir a bênção de volta. Por quê? A porta de emprego é uma bênção de Deus sobre a nossa vida, a renda que nós recebemos é uma bênção de Deus. Só que será que nosso coração está em Deus ou está na bênção que Deus deu? E a gente manifesta isso quando a gente segura aquilo que Deus nos abençoou. Então nós estamos mostrando aonde está o nosso coração. Deus falou: eu preciso ganhar o coração de Abraão, vou pedir a bênção de volta. Quando Deus pede, Abraão não pensa duas vezes, Abraão vai. Só que Deus sabia que até o último momento Abraão não poderia mudar de ideia, né? Imagina, irmãos, pegar ali o filho da sua velhice. Mas Abraão foi até o final, inabalável, ofereceu. E Isaac, quando ele sobe o monte, a Bíblia diz que ele levou o cutelo e a lenha. Por isso que ele é um tipo fiel a Cristo, porque Cristo também subiu o monte do Gólgota carregando um pedaço de madeira. Isaac carregou. Então Isaac não era criança. Como é que uma criança vai carregar madeira, irmão? Subir um monte com a madeira. Então o que Flávio José o que ele falou faz um pouco de sentido. Então, a gente olha para Isaac e a gente vê a tipologia de Cristo. Isaac, você vai ver que a vida de Isaac foi uma vida totalmente mansa. Você vê que ele não coloca os pés pelas mãos, ele não quer arrumar uma outra mulher para que ele possa dar continuidade na descendência, mas ele foi fiel à esposa da sua juventude, da sua mocidade. Ele ora por ela. Abraão orou 11 anos, viu que nada aconteceu, já apelou para Agar. Ele e Sara falou: não. Se Deus prometeu, então Agar vai ter que suprir isso daí. Fez errado. Isaac, 20 anos, para Deus poder abrir a marca. Então, uma tipologia fiel de Cristo. E nós temos Jacó. Jacó, ele é uma representação da humanidade, dos homens. Por isso que de Jacó vem as 12 tribos. E as 12 tribos dão origem à nação de Israel. Porque ele é uma tipologia da humanidade. Por que é uma tipologia da humanidade? Porque ele mostra a falha dos seres humanos. Você vai ver a história de Jacó. Jacó está sempre acertando e errando, acertando e errando, acertando e errando. E quando ele erra, ele vive as consequências do seu erro, mas ele não desiste. Ele está sempre naquele embate. Erra e acerta, erra. O ser humano é assim. Vive de acertos e erros, né? Então ele mostra para nós a figura do ser humano em Jacó. Por isso que você entende que o homem precisa passar por uma conversão. Jacó é tão terrível que quando ele está em Betel, que ele vai dormir e vê a escada que liga da terra no céu, ele faz um voto com Deus. Ele já viu que ali, que Deus se manifestou para ele, ele pega o azeite, derrama sobre a pedra, e ele vai fazer um monte de exigência para Deus. Se o Senhor for comigo, me levar em paz, me trouxer em paz, me fazer prosperar, aí o Senhor será o meu Deus. Darei o dízimo de tudo, o Senhor será o meu Deus. Você viu que ele coloca um monte de situações para Deus cumprir? O ser humano é assim. Vai para o culto: se Deus não falar hoje comigo, eu vou desistir. Se Deus não fizer aquilo lá, Deus não vai na minha vida. É querendo fazer prova de Deus, mas só que essa prova Deus não aceita. A única prova que Deus permite a gente fazer é referente a dízimo, né? E nisso fazer prova de mim. Se você não entender que quando você é fiel a Deus, Deus supre as suas necessidades, porque não é porque você é dizimista que você está isento de passar provação. Não é isso. Porque abrir janelas do céu e abençoar é em todas as áreas. É saúde, é vida, qualidade de vida, prosperidade. Então a gente precisa entender. Para você fazer prova com Deus, você tem que entender isso daí. Se isso aí está na balança. Então nós temos esses três aí. Os irmãos entenderam até aqui? Amém? Então agora a gente pode partir para cá. Então o livro do Êxodo, ele tem 40 versículos. O livro do Êxodo ele é dividido em 3 partes. A primeira parte, do capítulo 1 ao capítulo 13, representa a libertação. A segunda parte, do capítulo 14 ao capítulo 18, ele mostra a trajetória até o Sinai. E do capítulo 19 ao capítulo 40, ele mostra o que vai acontecer junto ao Sinai. Essas são as 3. O livro do Êxodo ele mostra as 3 fases do ser humano. Primeiro, o ser humano passa por libertação. No Sinai,
Deus vai entregar a lei e vai exigir uma aliança. E em volta do Sinai é que a gente vai ver a manifestação da proteção de Deus, Deus provendo, Deus cuidando, Deus nos provando para ver se o nosso coração está nele e na lei que Ele nos entregou no Sinai. Então a libertação é o primeiro contato que o ser humano tem com Deus, né? Só que essa libertação, irmão, não é só pelo ouvir a palavra de Deus, porque a gente resume demais, né? A gente acha que só ouvir a palavra você vai ser liberto. Não é assim que funciona, tá? Na teoria ouviu a palavra e pela palavra nós vamos sendo libertos, mas na prática não é assim. Quando você olha o capítulo 13 ele traz as 10 pragas, porque as 10 pragas que Deus opera sobre os egípcios mostram o poder de Deus, os sinais. Então, para que haja uma libertação, Deus trabalha com sinais. Os sinais, o poder, a operação de Deus é para que possa libertar o homem das suas mazelas, da sua vida pecaminosa. Por isso que tem pessoas que vêm para a igreja, elas veem milagre acontecendo, sendo curadas de câncer, elas veem pessoas sendo curadas de vários outros tipos de enfermidade, família sendo restaurada, Deus abrindo porta, Deus levantando. São sinais, é porque tem um processo de libertação. Então Deus vai manifestar o poder para Ele mostrar para nós que Ele é poderoso. Então nós não estamos servindo qualquer Deus, nós não estamos entrando numa história de gaiato, a gente vê o sinal. Por isso, irmão, não é aceito uma pessoa que já tem uma vida envolvida com o poder de Deus, né? A pessoa virar as costas para Deus. Aí você vai entender o porquê que Hebreus capítulo 6 fala que se alguém que experimentou dessa graça, desse poder, voltar, retroceder, é como um porco, né? Que depois que você lava, ele volta assim, se misturar com a lama. Um cachorro que depois que ele vomita, ele come o próprio vômito. Porque você viu o poder de Deus operando. Alguém pode abrir Êxodo capítulo 6 e ler do versículo 6 ao versículo 8? Para a gente entender o versículo chave do capítulo, do livro. Do versículo 6 ao 8. Capítulo 6, 6 ao 8. Portanto, dize aos filhos de Israel: Eu sou o Senhor, e vos tirarei debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com o braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. Tomar-vos-ei por meu povo e serei o vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor, o vosso Deus, e vos tiro debaixo das cargas do Egito, e vos lavarei, e vos levarei à terra a qual jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vou-la darei como possessão. Eu sou o Senhor. Então, o livro do Êxodo, o versículo chave é do capítulo 6, do versículo 6 ao 8. É Deus nos libertando para que nós podemos servi-los. Deus nos liberta para que nós possamos servir a Ele, tá? Então, esse negócio de que, eu faço o que quero, não. Deus te libertou da escravidão, das garras do diabo, para você servir a Deus. Então a gente precisa ter isso daqui bem fresco na nossa mente, tá bom? Nós fomos comprados, nós éramos escravos do pecado. Nós tínhamos um Senhor. O nosso Senhor era o adversário da nossa alma. Ele nos escravizou. Então, quando Deus nos compra, quando Jesus nos compra com o seu sangue, a gente continua escravo, irmão. A gente só mudou de Senhor. Paulo vai falar isso aí nas cartas. Paulo vai dizer assim: eu, escravo de Cristo. Então nós continuamos escravos, só mudamos de Senhor, tá? Então nós saímos de um jugo que era do adversário da nossa alma e passamos agora
a servir a Jesus. Aí tem um versículo, capítulo 11 de Mateus, verso 28, né? Que ele fala assim, que o jugo dele é suave, ele é manso, ele é suave. Então, a gente só mudou de Senhor. Então, a gente precisa entender isso aí, nós não temos escolha. Tá? Esse negócio de livre-arbítrio aí, irmão, para quem aceitou a Jesus, não tem mais. Tá? Você aceitou Jesus, você perdeu o livre-arbítrio. Agora você escolheu a servir o Senhor, e como a gente está servindo a Ele, nós temos uma recompensa porque estamos servindo, e a recompensa é a vida eterna, a salvação. Então nós temos, do capítulo 1, versículo, ou melhor, a primeira fase, o capítulo 1 ao capítulo 13, ele tratando sobre a libertação. E como que ele vai trabalhar a libertação? Aí nós vemos, quando vem as 10 pragas contra o Egito, né? A gente já falou sobre o rio Nilo, né? Que era um deus para eles, que é chamado de Rep, né? Esse deus aqui, ele era como se ele era adorado no Egito, porque como o rio Nilo é o maior rio que existe, então por onde ele passava ele estava trazendo a fertilidade. Então eles adoravam esse deus Rep, porque eles estavam dizendo assim, é ele que nos traz a prosperidade, é ele que faz as plantas nascer, né? Então a agricultura é devido a esse Deus que cuida. Então nós vamos ver cada uma das pragas que Deus mandou, Deus estava desmontando um Deus que os egípcios serviam. Você vai ver, quando o rio Nilo se transforma, a água se transforma em sangue, aí Deus falou, agora pede para o Deus de vocês fazer a água se tornar pura de novo. Não tem como, não tem poder. Então eles adoravam o Nilo, porque eles falavam que era o que trazia prosperidade. Quando a gente vê a praga das rãs, Moisés vai tocar lá na areia, aquela areia, da areia do piolho, que as rãs vai invadir o Egito. Tinha esse Deus aqui, ó. Eu até marquei uma forma mais fácil para a gente pronunciar, é Het, se escreve assim, mas a pronúncia é Het. Deus Het era metade humano e metade cabeça de rã, de sapo. Aí as rãs começaram a invadir o Egito. Aí cadê que o Deus deles poderia fazer recuar as rãs? Não poderia. Cada uma dessas pragas foi Deus desmontando um dos deuses que os egípcios criam. Eles criam muitos deuses, mas esses 10 estão em destaque. O piolho. O piolho, né? Moisés vai tocar na areia, as areias vão se transformar lá em piolho. É o deus Tote, né? Que era o deus da magia. Por isso que tinha tantos feiticeiros, magos no Egito. Tinha um deus que eles cultuavam. Mosca. Esse mosca, eles acreditavam que era o deus criador. Quando Deus manda a praga das moscas, eles não têm um Deus para poder fazer as moscas embora. Cadê o Deus criador deles? Então Deus estava mostrando para eles as falhas em cada Deus que eles serviam. A peste do gado, né? Os gados começam a morrer. Tinha 2 deuses que eles adoravam, que é chamado de Hathor e Apis, que é o deus touro e o deus vaca. Os gados morrem. Deus aqui não tem poder nenhum. Todos esses deuses aqui são com D minúsculo. As úlceras e os tumores. Tinha uma deusa chamada Ísis, e essa deusa chamada Ísis, ela atuava junto com o Rep, porque ele era da fertilidade, né, e prosperidade, e ela era da cura. Por isso que teve os tumores e as úlceras. Deus mostrando que não tem poder também. Trovões e Saraiva. Era o Deus que controlava a chuva e o vento. Gafanhotos, Deus Min, protetor da colheita. Enquanto um trazia a fertilidade, o outro protegia a colheita. Os gafanhotos, Deus manda os gafanhotos, acabou com tudo. Quando Deus manda aquela escuridão, o sol se converte e fica trevas sobre o Egito, Deus estava mostrando que ele é mais poderoso do que o Deus Ra, que era o Deus do sol. Esse Deus Ra, era o Deus que eles mais prestavam culto, porque todo dia que o sol nascia, eles falavam assim: Ra está estendendo as mãos sobre o Egito e abençoando o Egito. Deus mostrou que ele era superior a Ra. Aí tem o Deus da morte. Quando Deus mata os primogênitos,
esse Amon-Ra, né? Se os irmãos olhar, lembrar daquele, tinha um desenho que passava antigamente, eu não sei se era o do... Acho que não era do Thundercat, tinha um outro que falava assim, espírito do mal transforma essa forma decadente em Mun-Ra. Era... Como que é o nome do desenho? Tinha um desenho que falava assim, aí eles transformavam. Do cabelo. Alemãozinho assim, de cabelo loiro. Então, Mun-Ra era como se ele fosse o principal de todos os deuses eram submetidos a ele. Por isso que a última morte é a morte dos primogênitos. É claro que a morte dos primogênitos também é uma resposta de Deus para os egípcios, porque eles mataram os primogênitos, eles estavam matando todos os primogênitos do povo hebreu, mas também é Deus vencendo o Deus mais poderoso que eles serviam. Irmão, não tinha mais para ninguém. Quando vem a morte dos primogênitos, Deus estava declarando que ele era poderoso, ele era maior do que todos os deuses que os egípcios cultuavam. Então a gente vê a resposta de Deus. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê os acontecimentos lá, se a gente não prestar atenção no que está acontecendo, a gente vai achar que aquilo ali não tem importância. Mas cada detalhe que está na Bíblia, irmãos, tem muita importância. Por isso, se a gente tivesse uma oportunidade, e eu falo de oportunidade porque assim, não depende só de quem está aqui na frente para ensinar, tem que ter pessoas que queiram aprender. A gente poderia pegar a Bíblia e estudar versículo por versículo dela, por tempo determinado. Porque hoje a gente está resumindo isso aqui, a gente está resumindo. Você imagina pegar versículo por versículo e a gente começar a esmiuçar? Vai ter texto na Bíblia que a gente vai ter que pegar 4, 5 versículos para você entender o contexto que está falando sobre o mesmo assunto, mas vai ter outros textos que a gente vai trabalhar versículo por versículo mesmo. Por exemplo, cair no livro de Provérbios, você tem pessoas que não entendem, o livro de Provérbios é cheio de pérola, muita coisa boa no livro de Provérbios. Por isso que eu até recomendo, se os irmãos tiverem a oportunidade, cada dia do mês, lê um capítulo de Provérbios que seja referente ao mês. Dia 1º, lê o capítulo 1, dia 2, lê o capítulo 2, dia 3, lê o capítulo 3. Ali Provérbios é conselho. Você vai lendo aquele capítulo ali por dia, meu irmão, você vai ver como que vai abrir a sua mente. Se não me engano, o Provérbios ele fala muito sobre obediência. Fala sobre obediência, sabedoria, fala sobre tomadas de decisões. Provérbios vai ensinar muito, vai ensinar muito. É em Provérbios que fala, né, o preguiçoso e tem com a formiga, né? E Provérbios tem uma relíquia ainda, porque Provérbios, no finalzinho de Provérbios, quando fala da mulher, a mulher sábia, que o valor dela é 7 rubi, quando Salomão está escrevendo ali em Provérbios, ele está falando de Ruth. Aí quando você estuda o livro de Ruth e você lê Provérbios, aí você entende quem é a mulher sábia. É tremendo, a gente vai depois falar um pouco mais sobre isso daí. Então os irmãos estão pegando até aqui? Sim. Então a primeira parte é a libertação. Deus mostra com poder e sinais, porque é o processo de libertação. Irmãos, é muito gostoso ser usado por Deus em sinais. Só que não se iluda com sinais. Porque sinais ele tem uma função de trabalhar a libertação. Assim como profecia. A profecia é para que o povo não se corrompa. Mas nós não temos que estar apegado a isso. Quem se apega a isso é quem está em processo de libertação. Quem passou do processo de libertação, irmãos, Deus fazendo ou não fazendo, a pessoa não vai mudar a intenção que ela tem. Ela vai permanecer servindo a Deus, independente se Deus vai fazer ou não. Ela entende que Deus está no controle. Aí você entende o posicionamento de Jó. Nu saí do ventre da minha mãe, nu tornarei para lá. Mas ele não amaldiçoou o Deus dele. Então, todos os sinais é bom, mas sinais, eles servem para ímpio, para pessoas que estão em fase de libertação. Os sinais não é para crente. Para crente é aliança. Sinais, poder, isso daí é para ganhar o ímpio para Jesus. Quando você vê os 400 anos que o povo ficou no Egito, é o mesmo período de Malaquias e separação de Malaquias e Mateus. 400 anos Deus fica em silêncio. 400 anos o povo no Egito, Deus não falava com ninguém.
Então Deus quieto com o povo no Egito, Deus quieto na transição de uma aliança para outra. Quanta geração se levantou enquanto ele estava no Egito, irmão? 400 anos. 4 séculos passando, levantando pessoas e morrendo. E Deus não falava nada, não se manifestava. Aí Deus precisa se manifestar com o braço forte. Porque quando Deus se manifesta com as 10 pragas, eles lembram. Eles vão lembrar do que foi falado pelos seus antepassados. Aí eles vão lembrar, porque esse era o propósito de Deus. Quando Deus opera sinais, é para trazer a sua memória de quem é Deus e você firmar. Deus ele vai fazer sinais, irmãos, com quem está longe da presença dele. Tá? Quer ver um negócio que é interessante a gente colocar na balança? Tem pessoas que todo culto Deus fala com a pessoa. Deus usa profeta para falar com ela. Só que quando você vê a luz da Bíblia, quando Deus estava falando bastante vezes com o povo, é porque o povo estava longe da presença de Deus. Aí tem gente que se questiona, Deus não fala comigo, não usa ninguém para falar comigo. Calma, irmão. Sinal que você está na obediência. Agora, você que sabe da sua vida, se a pessoa estiver meio fora ali, a pessoa aí tem que se preocupar, porque Deus também pode te entregar ao próprio. Deus endureceu o coração de Faraó. Deus faz isso. Tem pessoas que brincam muito, Deus para de falar, irmão. Aí Deus para de falar, não é porque a pessoa está no centro da vontade de Deus, é porque a pessoa brincou demais, já teve muitas oportunidades e Deus não vai mais investir naquela pessoa. E vai ter pessoas que Deus vai estar fazendo sinais, prodígios e maravilha, porque Deus quer trazer você para a presença, porque Deus, ele tem um prazer, ele tem graça, ele acha graça em você. Então, todos os poderes que Deus opera na Bíblia, ela traz para a nossa vida pessoal o período da libertação. É depois que você vê os sinais, a pessoa entrou na igreja, daqui a pouco Deus usa alguém, revela a vida da pessoa, a pessoa fala, meu Deus, como que essa pessoa sabe disso tudo? Teve um testemunho que o cara entrou armado na igreja, ele estava esperando uma pessoa passar para ele poder matar a pessoa. Deus tomou o pastor em cima do altar e o pastor foi lá, falou tudo. O cara se rendeu aos pés do Senhor Jesus, entregou a arma. Como que o pastor ia saber que o cara estava armado e o cara ia tirar a vida de outra pessoa? Mas por que Deus opera sinais? Porque Deus queria salvar ele. Então, você pode ter certeza, os cultos que mais tem sinais de poder na igreja é o culto que tem pessoas que precisam ser libertas, pessoas que precisam ser salvas. Por isso que é importante culto de missões, culto de evangelismo, aquele culto do amigo, porque a pessoa convida um amigo que não é crente para vir para a igreja, é os cultos que Deus mais opera sinais, porque Deus precisa fazer. Então a gente precisa estar atento. Por isso que é importante a gente entender, irmãos, os cultos, a liturgia dos cultos. Hoje é culto do quê? Hoje é culto de libertação. Não se consagra, entra num propósito sério, porque culto de libertação vai ter manifestação de demônio. Manifestação de demônio é guerra, é peleja. Hoje é culto de ação de graça, não é culto de ação de graça. Então não vai pegar uma oportunidade no culto de ação de graça e querer repreender a igreja. Não, o ambiente não é para aquilo, Então a gente precisa entender o culto que a gente está, qual é o tema daquele culto, porque Deus direcionou o tema para a liderança. Qual é a campanha? A campanha é sobre determinadas. Deus vai abrir portas de emprego, irmão. Então nós vamos trazer mensagens de Deus provendo a vida de alguém. É Deus mandando maná no deserto, é Deus cuidando de Jacó prosperando. A gente vai pegar textos que a gente vê a provisão de Deus. Deus suprindo as necessidades. Nós temos o salmista que fala tudo sobre isso daí. Então a gente precisa entender. Os irmãos estão entendendo até aqui? Tá? Então, irmãos, a primeira divisão fala da libertação. A libertação fala do poder de Deus. Aí nós temos do capítulo 14 ao 18. Do capítulo 14 ao 18 é o povo indo até o Sinai. E o povo indo até o Sinai, a gente vai ver aquele período que Deus vai suprindo a necessidade do povo, abrindo o mar vermelho, águas amargas, Deus transformando em águas doces, Deus mandando maná, Deus fazendo água brotar da rocha. E nós temos a batalha dos amalequitas, nesse período, do 14 ao 18. Por que nós temos tudo isso daí do 14 ao 18, nessa segunda separação? Porque lembra, a gente falou da libertação. O povo está liberto, beleza. O povo viu o poder de Deus. Agora Deus não vai mais manifestar com um poder miraculoso, como aconteceu com a manifestação quando ele vai entrar na batalha das 10 pragas. Agora nós vamos ver a provisão de Deus. Primeira coisa que Deus faz depois que Deus liberta alguém, Deus vai mostrar um caminho.
Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então o mar vermelho precisava se abrir. Então depois da libertação, entra o discipulado. A pessoa vai ter que aprender o caminho que ela precisa andar. E o caminho em obediência à palavra de Deus. Passou, a gente entrou, estamos em Cristo, estamos caminhando com Cristo, nós vamos começar a ver a provisão de Deus. Então águas amargas vai começar a se tornar doce, porque isso fala de transformação. É o caráter da pessoa sendo transformada. Pessoas que só se iludem com sinais e poder, não deixam Deus transformar o caráter dela. Essas pessoas problemáticas que a gente vê aí, fermenta todo mundo, fala mal de todo mundo, faz contenda na igreja, sai de um lugar arrumando confusão, arruma em outro, arruma em outro, arruma em outro. Não está no caminho. Só se iludir com sinais. Deus curou, Deus salvou alguém da vida, da família, a pessoa veio para Jesus e estacionou ali. Ela não se esforça para viver no caminho, andar no caminho que é Cristo, né? Aprender com Ele, produzir os frutos do Espírito, deixar a sua alma ser lapidada, o seu caráter ser transformado, porque o nosso caráter ele é transformado através da palavra. Tiago vai falar isso daí, lá na carta que Tiago escreve, ele fala que a palavra é ela que vai mudar o nosso caráter, ela vai mudar o nosso caráter. Então, quando a gente vê na Bíblia essa segunda divisão do livro do Êxodo, falando do mar se abrindo, fazendo o caminho, já aponta para Cristo, a água amarga transformando em água doce, fala do caráter do ser humano, que não tem como você ter um encontro com Cristo e não ser mudado. Por isso que nós temos aquela batalha de Jacó, no Val de Jaboque, ele luta, né, contra um anjo, e na verdade aquele anjo é Cristo. Né? Aí, por isso que é importante a gente estar sempre lendo a Bíblia, porque Oséias fala, Oséias vai deixar bem claro, o anjo do Senhor. Então aquele anjo que lutou com Jacó no Val de Jaboque era Cristo. Aí é chamado de Cristo, cristofania. Já era Cristo escondido em algo, não podia ser revelado a ele porque era um mistério oculto no seio do Pai, não podia ser revelado, mas já era Cristo ali. Aquele anjo que aparece para Josué, quando ele vai ter aquela passagem de Jericó, aquele anjo ali também é Cristo. Tá? Então, quando Jacó ele tem uma luta no Val de Jaboque, aquela luta ali é o próprio Deus mudando o caráter de Jacó, por isso que o nome muda. E não sei se os irmãos sabem, Jacó em hebraico, quando você traduz do hebraico para o grego, Jacó é Tiago. Jacó é Tiago. A Bíblia também, King James, é Rei Tiago, tá? James em inglês é Tiago. Então, quando Deus muda o nome de Jacó para Israel, você pode ver que o anjo pergunta qual é o nome dele, né? Porque Deus estava mudando o caráter dele, porque ele, para ser abençoado, no primeiro contato que ele teve com o pai dele, ele se passou pelo irmão. Ele falou que ele era escravo. Então Deus estava mostrando para ele: você pode enganar o seu pai. Eu quero ver quem é você agora. Você não quer ser abençoado? Quem é você? E ele teve que falar: eu sou Jacó. Aí ele mudou o nome para Israel. E Israel tem uma conotação. O Ish fala de homem, né? E Israel, o finalzinho, El fala de Deus. Ali já dá a entender homem de Deus. Quando ele se torna Israel, se torna um homem de Deus. Então, a gente vê Deus nos preparando e já fazendo um discipulado. Deus mostrando o caminho, Deus transformando o nosso caráter, mudando o nosso caráter, Deus provando o alimento no meio do deserto, que é o maná. E aí nós temos a batalha dos Amalequitas. E a batalha dos Amalequitas é uma batalha importante para nós, porque Moisés subiu no monte e ele está com a mão levantada enquanto Josué está guerreando lá contra os Amalequitas. Quando a mão de Moisés abaixa, ele perde a guerra. Quando as mãos estão levantadas, ele vence a guerra. Então, nós vemos ali Arão e Ur, Ur, né? Alguém lembra? Que está junto com Moisés. Aí estão segurando a mão de Moisés. Quando eles estão segurando a mão de Moisés, está falando de unidade, união. A igreja só vai vencer o Amalequita, e a Amaleque fala da carne. Só vai vencer o Amalequita quando a igreja estiver em união. Por isso que é tão importante a unidade dentro da igreja. Paulo vai dizer muito sobre isso, né? Há uma só fé, um só batismo, um só Espírito, falando de unidade.
A igreja, ela é um corpo. A gente, cada um de nós somos membros. A gente só se torna corpo quando estamos unificados. Jesus não vai vir buscar membros. Jesus vai vir buscar uma igreja, um corpo. Então, irmão, se não tiver comunhão, não vai subir. Não vai fazer parte da conta. Os amalequitas, sabe como os amalequitas eles guerreavam no deserto? Eles ficavam nas espreitas, né, que fala. Conforme o povo ia andando no meio do deserto, quem era mais fraco estava ficando doente, né, ou era idoso, ia ficando para trás, porque o idoso não vai acompanhar o ritmo de andar de um jovem. Uma pessoa doente não vai acompanhar o ritmo de andar de uma pessoa saudável. Eles ficavam atentos, porque essa era a estratégia deles. Quem se separar do bando, a gente ataca, porque é vulnerável. Esse é o perigo, irmão, da pessoa estar firme na igreja, na comunhão, e de repente a pessoa começar a se isolar. Ah, não vou mais para a igreja. Ah, fulano não falou comigo, fulano deu a paz para mim. Ah, não gosto de fulano. Você vai se distanciando do rebanho. Você vai se tornando uma presa fácil para o amalequita. Espiritualmente, o amalequita é Satanás. Ele não vai atacar aqui, não, todo mundo junto, porque ele sabe que a igreja de unidade ela é forte. Ele vai esperar algumas pessoas se distanciar. Conforme vai se distanciando, ele vai atacando. Aí ele vai ceifando a vida das pessoas, vai minando a força, a pessoa já não tem mais força para vir para a igreja, não tem mais força para se envolver na obra de Deus, quer ficar em casa, daqui a pouco já está fazendo coisas que outra hora não fazia, voltando às práticas mundanas. Esse é o amalequita. Cada personagem, cada nação na Bíblia nos mostra uma frente de ataque do adversário. Tá? Então, a gente vê do 14 ao 18, a gente vê esse período aí. Do 19 ao 40, a gente tem um período junto ao Monte Sinai. É onde Deus vai estabelecer festa, Deus vai mostrar a força da lei, né, que Deus deu para Moisés no Sinai. Deus vai mostrar as festas, Deus vai separar o sacerdócio, porque Moisés desce do monte. Quando Moisés desce do monte, o povo está lá fazendo festa, lá adorando o bezerro. Não era para a tribo de Levi ser os levitas, cuidar das coisas de Deus, era para a tribo de Judá, porque a tribo de Judá conhecia pela adoração, era para eles ser responsável pelo tabernáculo. Mas por causa daquela bagunça que teve ali quando Moisés está 40 dias e 40 noites no monte, é que a tribo de Levi fica responsável, porque eles são os únicos que não se misturam. Mas aí depois, quando Jesus vem, ele restaura, porque Jesus é o leão da tribo de Judá, né? Ele é da tribo de Judá. Então ele devolve de novo para Judá, para a tribo de Judá, né? Então, quando nós vamos entrar na Nova Jerusalém, nós vamos entrar pela porta das ovelhas. Isso aí é interessante, irmão. Então, do 19 ao 40, é todo esse processo de estabelecer festa, sacerdócio, lei, o tabernáculo. Até aqui tudo bem? Ó, as 10 pragas, a vitória sobre os deuses do Egito, a Páscoa, que já o capítulo 13, né, fala da libertação e também já constitui a Páscoa no capítulo 12. A Páscoa fala da carne assada, do pão sem fermento, das ervas amargas, que é para o povo ter lembrança do que eles passavam aqui antes da libertação, o jugo que estava sobre a vida deles. Eles vão lembrar. A Páscoa, irmãos, ela tem que ser algo que nós, quando vamos participar da ceia, porque a Páscoa é a ceia do cristão, nós devemos lembrar, trazer a memória de onde Deus nos tirou, né? Hoje nós estamos participando da mesa, mas estamos anunciando a morte de alguém. Alguém morreu, um inocente morreu a morte de um culpado. Não era para Jesus, era para nós, mas ele morreu a nossa morte, para que nós pudéssemos viver a vida dele. Então, quando nós participamos da Páscoa, nós precisamos entender isso aí. É comendo a carne assada, participando do corpo, o pão sem fermento, porque nós entendemos que Jesus não teve pecado, a Bíblia deixa bem claro isso. E as ervas amargas é a lembrança daquela vida de escravidão, de opressão que nós tínhamos. E a terceira parte é consagração. Pragas, Páscoa e consagração.
A consagração é dos primogênitos. Quando a gente... Isso daqui é meio complicado, porque quando a gente faz uma aliança com Jesus, com Deus, a gente precisa entender que a partir do momento da aliança, nós temos que ter uma vida consagrada, tudo que nós temos pertence a Ele. Não é mais nada meu, tudo é do Senhor. Aí você entende a mentalidade da igreja primitiva. Depois que os 120 ficaram no cenáculo, que é na casa de João Marcos, e lá teve a descida do Espírito Santo, 120 judeus, e ali nasce a igreja, eles têm essa mentalidade aqui. Tudo que nós temos é consagrado ao Senhor. Aí você vê por que eles vendiam, que eles entregavam os pés dos apóstolos, para que todos tivessem a mesma coisa. Ninguém era melhor do que ninguém. Esse é o princípio do Evangelho. É igualdade. Todos nós somos iguais, mediante a cruz de Cristo. Por isso que dentro da igreja, irmão, não tem essa de quem é maior, quem é menor. Dentro da igreja, vai ter situações que vai ter sentado na nave da igreja alguém que fez faculdade e está ouvindo pregar alguém que não terminou nenhum colégio. Alguém que tem um patamar elevado tem que sentar para ouvir alguém simples. Porque na presença de Deus ninguém é maior que ninguém é menor. Amém? Os irmãos têm alguma dúvida referente a isso? Aí nós vamos encerrar aqui. Aí na próxima aula a gente vai falar sobre as festas. Aí a gente encerra essa parte do 19 ao 40. Que aí eu vou trazer um pouco sobre as 7 festas, o seu significado, a importância. O tabernáculo, eu vou dar uma pincelada no tabernáculo. E eu vou falar sobre aqueles leis, cerimônia, que a gente fala assim, Jesus aboliu a lei. Mas que lei que ele aboliu? O cerimonial. Tá? Então a gente precisa entender isso aí. Então na semana que vem a gente vai trabalhar um pouco mais sobre o tabernáculo, sobre as festas, cada festa, seu significado, o que importava isso para o povo, qual era a memória que trazia. 7 festas, nós precisamos saber dessas 7 festas. Amém? Ninguém quer perguntar nada? Bom, eu peço para os irmãos se dedicar, né? Se esforçar para estar nos estudos, porque o que acontece? Se a gente começar a diminuir muito o número de pessoas, aí não compensa a gente estar vindo para poder fazer o estudo. Eu estou disposto a estar aqui, irmãos, né? Compartilhar aquilo que o pouco que eu sei, para agregar também com o pouco que os irmãos sabem. E assim também a gente vai trocando informações e vai um aprendendo com o outro. Mas para isso, né, eu preciso que os irmãos estejam aí, né? Priorize o estudo e esteja com a gente aí. Amém? Vamos se colocar de pé para a gente fazer a oração. Pastor Tiago, leva a Deus em oração, pastor.